Boa noite, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Eu sempre peço de sempre, né? Quem não é inscrito que se inscreva, que vocês assinem o sininho de notificações e que vocês curtam, porque aí o YouTube indica. Gente, 10 dias para o campeonato. Faltam exatamente 10 dias. Hoje, 4 de abril, a CBF marcou o jogo do Vasco contra o Grêmio no domingo, dia 14 de abril, às 16 horas, em São Januário, com transmissão da Rede Globo. Gente, agora sério, eu queria falar uma coisa que me incomodou muito. Eu fui treinador, eu fui jogador de futebol de salão e treinador de futebol de salão. Falam futsal, mas eu acho feio, eu falo futebol de salão, porque eu sou das antigas mesmo. Hoje, eu já tinha tomado conhecimento ontem, mas hoje eu vi os gols de uma partida de crianças sub-7. Quer dizer, crianças de 6 e no máximo que fazem 7 anos esse ano, entre o Vasco e o Mackenzie. O jogo foi no Mackenzie. As crianças, né? As crianças. Gente, estou falando de 6 e 7 anos. A minha filha tem 8. Né? O Vasco ganhou de 22-0. E isso me fez lembrar muito do meu falecido pai, que foi dirigente do Gradual Country, clube que eu joguei, fui treinador, foi dirigente da Federação de Futebol de Salão. E ele sempre foi contra, mas sempre lá atrás, de competições oficiais, com disputas dessas crianças bem pequenas, porque isso pode causar um trauma muito grande. Eu fui treinador de sub-7, fui treinador de sub-9, de sub-11 e sub-13. Há muitas diferenças, sim, cada idade. E muita diferença mesmo, tá? Criança de 8 para 9, criança de 6 para 7. Eu tinha até uma criança que tinha 5, tadinho. E o que eu falava para elas, assim, quando eu jogava com os times de camisa, tirava logo medo. Eu falava assim, olha só, são 5 crianças que estão jogando contra vocês. São crianças iguais a vocês, só estão envergando uma outra camisa. E aí o que acontecia? É lógico que esses clubes, principalmente o Vasco, né, muito tradicional de salão de camisa, os garotos, obviamente, tecnicamente, eram superiores, tinham até mais maturidade. Mas um exemplo muito claro que eu dou 2 exemplos contra o próprio Vasco. Eu era treinador do Sub-9, perdemos em São Januário de 10-0 do primeiro turno, no segundo turno foi 2-2. Depois, numa outra vez, eu fui treinador também, contra o mesmo Vasco, numa semifinal. Eu tinha eliminado o Fluminense nas quartas de final, numa semifinal. Eu tinha perdido de 7, e depois, no jogo da volta, no segundo jogo, em São Januário, ganhei de 3-2, perdi a prorrogação, o Vasco foi campeão. Só não foi invicto porque nós tínhamos vencido. Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque eu mostrava para as crianças que aquilo ali era para eles se divertirem, não para se preocuparem. Agora, será que essas crianças do Mackenzie estão preparadas? Foram orientadas nesse sentido? Eu acho um absurdo, eu acho que pode causar traumas na criança, e sérios, tá? Eu entendo um pouquinho disso. 22-0 não tem a mínima graça. A mínima graça. Era uma coisa que eu gostaria de pontuar, porque isso serve de alerta para muitos pais aí, entendeu? Mas era um desabafo que eu queria fazer, porque eu vivi o meio e eu sei como é que é isso. E como é que isso funciona na cabeça das crianças. Logicamente, cada criança tem uma maneirazinha de pensar, porque cada uma tem a sua própria educação de casa. E, voltando ao Vasco, como saiu a tabela dos 9 primeiros jogos, eu posso lembrar-vos que, além do jogo do Vasco marcado no dia 14 de abril pela TV Globo, domingo às 16 horas, contra o Grêmio, depois o Vasco sai para jogar contra o Bragantino na quarta-feira dessa mesma semana. Depois ele joga com o Fluminense no Maracanã com o mando de Fluminense, depois ele recebe o Criciúma em casa. Só que o que preocupa é que, repito, faltam 10 dias para começar o Campeonato Brasileiro para o Vasco e nada foi feito,
ninguém foi contratado. E agora, o treinador, o Ramon Dias, está tendo que se desdobrar para colocar o substituto. Vocês sabem com quem que ele está se desdobrando? Não vem falar de Sforza e Galdames, porque Sforza é primeiro volante e Galdames não faz a função também do Payet. Mas quem? Ele mesmo. Estejam todos sentados. O Praxedes. O Praxedes, canal 100. É ele que provavelmente vai herdar a posição vaga deixada, infelizmente, pelo Payet pela contusão. Ah, que saudade de você, Pai Santana, que nos deixou. Os seus trabalhinhos fazem muita falta. Em termos de desgraça, podemos até pedir música no Fantástico, porque perdemos os 3 melhores jogadores. Já tínhamos perdido nesta ordem Paulinho, o Jair na sequência, logo em seguida, muito próximo, e agora perdemos o Payet. Porra, só não dá para rir porque é trágico. É muito triste isso. E aí as notícias que saem, aquelas de sempre, as especulações. Já não basta as especulações do Marlon Freitas do Botafogo, do Kaique do Juventude, do Martin Rodrigues do América Mineiro, que vai enfrentar-nos no amistoso sábado em São Januário. Agora surgiu mais uma especulação. Agora é o Biel do Bahia. E todas essas especulações não tem absoluta confirmação. Eu não vou falar nem de gerente de futebol, né? Porque, porra, cortei a porra da minha perna aqui. Nem de gerente de futebol. E também do jeito que as coisas estão, porque se o presidente não manda em porra nenhuma, quiçá o gerente executivo. Então, a única coisa que nos resta é rezar, torcer e principalmente cobrar. Por quê? Como é que há 10 dias a gente não tem um time formado? A gente não tem um time formado. Se a gente antes estava precisando de jogador, na época de Jair, Paulinho e Payet, agora sem os 3, precisamos mais ainda, não temos ninguém. Quando o Jair e o Paulinho se machucaram, batíamos na tecla que deveria ter um jogador, pelo menos, de ligação, que ajudasse o Payet, desafogasse o Payet. E agora, com a contusão dele, infelizmente, a gente vai ficar o quê? Contando com a sorte ou contando com os garotos da zaga, da base? Guilherme Estrela, o outro menino. Não tem como, gente. Não tem como. Vai ser mais um ano de sofrimento. É isso que a torcida merece. Depois de ter acreditado piamente na 777. Poxa, o pagamento está em dia. Olha, a associação pagou um dia de antecedência aos funcionários. Nada mais do que obrigação. É bom? É lógico que é bom, porque dá tranquilidade. Agora, amigo, sem ovos não se faz omelete, não. A janela abriu dia 1º, praticamente estamos no dia 5, fecha dia 17 e nada foi contratado. Vai esperar começar o campeonato para trocar o pneu com o caminhão andando? Gente, eu não sei mais o que fazer. Vai interditar a SAF? Vai tirar os caras? O mais triste é que eu vejo que as pessoas estão entregues, estão impotentes. Se quem está lá dentro está impotente, imagina o pobre do torcedor. A quem o torcedor vai recorrer? A quem a gente vai reclamar? Se não tem ninguém da 777, como é que vai reclamar com o Pedrinho se ele deixou numa entrevista bem clara que ele não manda em nada no futebol? O que se sabe é que tem um funcionário da 777 que arranha o português e que ele está cuidando de tudo. Ele faz o contato com a comissão técnica, ele está vendo o jogador, ele é o scout da 777. Mas falava que o Paulo Brax era o Mr. Tartaruga, né? E eu aqui falo de novo que eu falei nos vídeos lá atrás. A culpa era do Paulo Brax, a culpa é da Alexandre Matos, só não vale mentir como eu disse ontem. Eu sei
que foram duas pessoas, a pedido do Pedrinho, que foram conversar com o Felipe Coutinho. Não foi Alexandre Matos não, tá? Gente, faltam 10 dias e nada acontece. Só suspirando. Uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem-nos e vossas famílias.